Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Quinta-feira, dia 22 de setembro de 2022, reta final da campanha eleitoral. A gente, na sequência aqui, na programação da sua TV Arapuã, e você acompanha no Rede Verdade hoje. A gente segue com a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo da Paraíba. Quem está comigo hoje aqui é o comunicador Nilvan Ferreira, que está disputando o governo aí pelo PL. Daqui a pouco está conversando com a gente aqui e eu trago também as notícias da política nessa quinta-feira. Para a gente começar, já que a gente está falando de disputa ao governo, a agenda dos candidatos ao governo da Paraíba na tela da TV Arapuã. A candidata Adjane Simplício, do PSOL, na parte da tarde, grava o guia eleitoral e participa de evento do partido e debate sobre a importância da mulher na política. O candidato Adriano Trajano, do PCO, visita São João do Tigre, São João do Cariri, Boa Vista, Sumé e Serra Branca. O candidato Antônio Nascimento, do PSTU, tem gravação de vídeos na parte da tarde. O candidato João Azevedo, do PSB, realiza caminhada no Conjunto Severino Cabral, em Campina Grande. Já à noite, ele realiza uma plenária com movimentos culturais e sociais em Campina Grande. O candidato Major Fábio, do PRTB, não teve agenda divulgada. O candidato Nilvan Ferreira, do PL, após participações de entrevistas no Sistema Arapuã de Comunicação, segue viagem para o Sertão. O candidato Pedro Cunha Lima, do PSDB, não divulgou a agenda. O candidato veneziano do MDB, na parte da tarde, realiza caminhada em Santa Rita e à noite realiza caminhada no município de Bahia. Ok, aqui em João Pessoa, o prefeito Cícero Lucena deu posse aí aos novos procuradores do município para trabalhar aqui na Procuradoria Geral aqui da cidade. Vamos acompanhar. A Procuradoria-Geral do município de João Pessoa esteve apresentando na manhã desta quinta-feira os novos procuradores que integrarão a equipe que assiste à administração pública. O procurador Bruno Nóbrega enfatizou que os novos membros estarão contribuindo para uma maior agilidade nas demandas da pasta. Hoje também estaremos comemorando a nomeação de 2 novos procuradores, que eles estarão completando o quadro total de carreira aqui de procuradores do município de João Pessoa. Com a posse desses 2 membros, nós estaremos com 30 integrantes ao total de procuradores aqui do município de João Pessoa. E eles atuarão em diversas demandas, tanto na parte judicial quanto na parte administrativa do município. Ok, e nessa solenidade, o prefeito Cícero Lucena comentou sobre esse impasse aí criado na relação de diálogo com os enfermeiros aqui em João Pessoa, dentro dessa expectativa do pagamento do piso nacional. O reconhecimento, e eu sempre me posicionei, da questão do piso salarial, que é uma reivindicação justa, não só para eles. Eu sempre digo que tem outros profissionais também de nível superior que merecem também ser equiparados. O que nós precisamos entender é que existe questão orçamentária, como existe, por exemplo, o salário de uma família, a renda de uma família, que tem limites para gastar. Se o Congresso Nacional fez a criação do piso, alguns parlamentares se aproveitaram do momento político, mesmo sabendo, alguns experientes, mesmo sabendo que estava trazendo um problema, mas quis pousar de bonitinho, tá certo? No sentido de dizer que está agradando uma categoria. Eu defendo de forma responsável, na frente nacional dos prefeitos, do qual eu sou diretor, nós estamos lutando que faça, mas faça com fundo. O maior exemplo disso foi quando criaram um fundo para a educação, em 1997 aproximadamente. E esse fundo estabeleceu uma participação de Estado, município e o governo federal. Somente em 2007, quando foi criado o novo Fundeb, em 2006 foi criado o novo Fundeb. Em 2007 foi criado o piso salarial da magistratura. E você não tem problema em pagar o piso salarial, inclusive bem maior do que o que hoje seria dos enfermeiros. Então eu acho que o que precisa é parlamentar deixar de ser, vamos dizer assim, aproveitador de momentos, em véspera de eleição, está prometendo algo que ou ele não sabe, ou então é de má fé que ele propõe.
Ok, agora sim vamos conversar com o Nilvan Ferreira, candidato ao governo da Paraíba. Nilvan, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rei de Verdade. Boa tarde, Luiz, boa tarde a toda a equipe aqui da Arapuã, boa tarde a Paraíba. Estou muito à vontade para a gente discutir temas importantes para o Estado. Bom demais. Uma pergunta que eu tenho feito a todos os candidatos que passaram por aqui, vou fazer a você. Em linhas gerais, naturalmente, em linhas gerais, por que o povo da Paraíba deve votar em Nilvan para ser governador desse estado? Porque o povo está cansado das velhas oligarquias, cansado das velhas práticas, da velha política. Não dá para esse estado ir para a mão de veneziano, que deixou Campina Grande no lixo, com salário atrasado. Foi um dos piores prefeitos da história de Campina, uma gestão que inclusive o tesoureiro tentou suicídio por conta da quantidade de agiotas que estavam atrás de cheque trocado em campanha eleitoral. Foi um desastre. A Paraíba não quer veneziano, que representa o mesmo grupo de João. Não quer João, que está há 12 anos no governo mandando, e agora quer mais 4 para fazer o que não fez em 12. E nem quer volta do PSDB, que também já teve a sua chance de governar o Estado. A Paraíba está olhando fortemente com sentimento de mudança, de transformação, de renovação, para a gente olhar a Paraíba com outro viés. Mudança de postura, mudança de comportamento, fazer com que esse Estado agora seja um Estado do desenvolvimento, um Estado que reduz impostos, que tem um setor produtivo como parceiro, um Estado que não persiga os empresários, não persiga comerciantes, um Estado que não feche igreja, nem manda prender pastores, que não feche comércio, um Estado que resolva um problema crucial nosso, que é a segurança pública, que resolva a saúde, que avance na educação e que, acima de tudo, construa os pilares necessários para que a Paraíba, a médio e longo prazo, possa ser um Estado do emprego, um estado onde as pessoas não precisem sair da Paraíba para se dar bem lá fora, mas que procurem e busquem suas oportunidades no próprio estado. Então eu penso esse estado dessa forma e é por isso que a gente hoje constrói um movimento muito forte, com grande adesão do povo, com uma perspectiva muito forte de ir para o segundo turno e de vencer a eleição e mudar, libertar esse estado, porque está na hora. Nilvan, há um eleitor e a eleitora paraibana que está lhe acompanhando nessa campanha, até gosta das suas ideias, olha, eu até gosto do que ele fala, da forma que ele fala, tal, mas ele nunca governou nada, nunca geriu nada. Como é que eu vou dar confiança dele vai governar a Paraíba? O que você diz a esse eleitor e a essa eleitora? Dizer que o povo sabe dos que andam dizendo que já governaram até a ONU, governaram a estratosfera, a atmosfera e que representam o desastre e tudo que há de atraso desse estado. O governador João Azevedo, por exemplo, foi eleito com o discurso de ser técnico, experiente, e que não vai para lá, vai para cá, vai fazer isso, vai fazer o mundo girar ao contrário. E a gente está vendo a Paraíba hoje, ele vai entregar uma Paraíba pior do que a Paraíba que ele recebeu há 4 anos ou há 12 anos atrás, quando Ricardo Coutinho assumiu o governo. Então é dentro desse pilar. O que o Estado precisa agora, meus amigos e minhas amigas, é de um governador que seja um líder, que consiga conduzir uma equipe técnica, uma equipe que não tenha vícios, que não seja indicada por partidos, e essa equipe com um programa de governo definido e defendido na eleição, esse novo governador possa liderar um Estado se preparando para o futuro. A gente deixar para trás tudo que aconteceu, a corrupção, os desmandos, e começar a construir um Estado diferente. Eu sou um homem vencedor, eu sou um homem que lutei muito na vida, eu sou o condutor do meu destino, aliado à grande proteção divina que Deus tem me proporcionado. Tenho vencido obstáculos, eu tenho a experiência de entender os reclames da população, os gargalos, o sofrimento do povo, e tenho uma visão macro desse estado, dos seus problemas, e o que é que nós precisamos apontar para resolver esses gargalos que ninguém resolveu, que só se avolumam, só se acumulam, e a gente preparar a Paraíba para um novo momento, um momento que seja completamente diferente do momento de atraso, perdendo para todos os estados do Nordeste em todos os itens que a gente analisar. Bom, você tem um perfil, está na oposição, naturalmente, quem está na oposição tem naturalmente um perfil mais crítico em relação à gestão atual, mas há quem possa fazer a leitura que o seu perfil é um perfil só de bater, só de atacar. Existe proposta para Paraíba, Nilvan, dentro do seu discurso, do seu programa, para além do confronto direto e das críticas feitas ao governo? Eu faço essa pergunta e já acrescento outra dizendo o seguinte: dos programas que o governo tem, o governador João Azevedo tem, sejam de obras, ações ou programas, você vai zerar tudo? Você vai, sendo eleito governador, zera tudo e começa tudo
do zero ou você acata e aí tem como dar continuidade àquilo que está em curso no governo? Eu discordo da afirmação de que eu não bato. Eu sou o candidato que mais tenho defendido propostas. Pode prestar atenção. Todas as propostas importantes nesse debate eleitoral, quem tem defendido sou eu. Por que é que nessa eleição está contido o debate da redução de impostos? Porque Nilvan levantou esse tema. Ninguém falava em reduzir impostos. Ao contrário, todos os candidatos morrem de medo quando eu falo de reduzir impostos. Não, é porque vai quebrar o Estado, não sei o quê, papapá, termina todo mundo falando. Por que é que tem candidato, inclusive, assumindo o Hospital de Trauma de Sertão? Porque eu trouxe essa ideia primeiro, inclusive no seu programa, no Frente a Frente. Por que é que está se voltando a discutir Porto de Águas Profundas? Porque eu trouxe de volta o debate sobre o Porto. Energias renováveis, eu que levantei esse debate. O setor de mineração da Paraíba, quem levantou esse debate fui eu, né? Enfim, as águas de São Francisco utilizar para produzir fruta, verdura, transformar o Sertão e o Cariri na Petrolina do futuro, foi Nilvan quem trouxe esse debate à baila e todos os candidatos discutem essas ideias. A segurança, a bolsa dos policiais pagas de forma integral no próximo ano. Essas ideias todas, Nilvan quem trouxe. Agora, eu tenho um diferencial. Como eu não tenho um rabo preso com nenhum esquema político, eu tenho a liberdade e a autoridade de também apontar e dizer, você errou nisso, o senhor errou nisso e o senhor errou naquilo. Essa é a grande diferença. Os outros não fazem isso porque em determinado momento já estiveram no mesmo palanque, aí um não pode falar muito do outro. Eu posso, porque eu nunca estive no palanque deles. Então, essa é a forma clara que está posta em relação a essa questão que você coloca. Acho que o segundo ponto que você tocou foi... A história dos programas do governo que estão em curso. Não, eu sou um cara muito sensato, Luiz. Aquilo que estiver dando certo no governo, continua, a gente faz uma repaginada, procura melhorar. Vocês vislumbram alguma coisa nesse sentido? Eu acho que tem alguma coisa que a gente precisa. Alguns programas, restaurante popular, né? A gente repaginar os restaurantes, ampliar. Acho que esse programa está na mesa, tirar vícios que porventura tenham. As pessoas não podem ficar meio dia debaixo de um pé de castanhola esperando a Kombi chegar para pegar comida, é humilhante. Por que a gente não transforma isso, inclusive, num cartão, com um recurso já nele, os restaurantes credenciados, para que as pessoas possam gastar o dinheiro, o cartão, comprando alimentação no comércio credenciado, para impedir que aconteça, o cara tá no meio da rua, meio dia, esperando uma quentinha chegar. Enfim, a gente precisa manter programas, adaptá-los, dar uma repaginada, melhorar. Agora, vai mudar muita coisa porque é coisa que está errada. Aí eu vou ter que dar uma nova cara, dar um novo perfil, principalmente na questão social, porque é uma área que eu gosto muito. O trabalho social que eu fiz na televisão ao longo de 10 anos me encacifa a ser o candidato que mais compreende a natureza social do sofrimento das pessoas humildes desse estado. Então eu vou ser um governador com essas duas coisas. Cuidar da economia do estado para que a longo prazo as pessoas sejam libertadas do ponto de vista social e a curto prazo ter um estado que possa atender as pessoas nas questões sociais. Inclusive a ideia que eu já estou dizendo em todo lugar, nós vamos criar um Auxílio Paraíba para complementar o Auxílio Brasil do governo federal. Vai ter um Auxílio Brasil versão Paraíba? Paraíba para complementar o auxílio. E que valor, mais ou menos? Aí eu vou no segundo turno, aí eu vou de forma mais concreta fazer isso, né? Assim como vou, não tem problema de dizer, eu vi agora o prefeito de João Pessoa falando do piso, negando o piso dos enfermeiros, eu vi o governador no seu programa negando o piso dos enfermeiros, ele inclusive dizendo, o governador, que o estado tem dinheiro para pagar o piso. Então eu já estou, inclusive, disse no rádio agora, eu, independentemente do Supremo Tribunal dizer que a lei é válida ou não, independentemente disso, a partir de 2023 eu vou pagar o piso da enfermagem. Deixa isso aqui gravado para me cobrar depois. Eu não vou esperar decisão do Supremo Tribunal. Isso é conversa de quem não valoriza a enfermagem. Não precisa o Supremo dizer se a lei vale ou não. 2023, a Paraíba vai honrar o pagamento do piso, independentemente de qualquer coisa, porque é uma forma de reconhecer o trabalho da enfermagem na pandemia. Muitos morreram para cuidar dos pacientes com Covid, outros ficaram sequelados. São guerreiros que não merecem só aplausos, não. Merecem agora reconhecimento, e esse reconhecimento quem vai fazer é a Nilvan.
Ô, Nilvan, você está dizendo que vai pagar o piso dos enfermeiros, que vai construir o Hospital do Sertão, Porto de Águas Profundas, vai pagar a incorporação da Bolsa no primeiro mês. Precisa de dinheiro para isso. Eu digo a você, como é que você vai arranjar dinheiro para isso? O Porto de Águas Profundas não é dinheiro do Estado, é investimento privado. Mas folha pessoal é. Sim, folha do pessoal é, mas eu não vou ter redução de receita. Eu vou reduzir ICMS, mas eu vou ter um incremento de receita. Como você vai fazer Hospital isso? de Trauma do Sertão, eu vou buscar o meu presidente Bolsonaro, que será reeleito, assim como o Ricardo, para construir o Metropolitano, não precisou de dinheiro do Estado. Ele construiu através de emendas parlamentares e dinheiro do governo federal. Eu vou fazer a mesma coisa. Essa matemática aí, ela é exata. Recursos federais, Ministério da Saúde, eu vou ter prestígio com o presidente que vai ser reeleito. Emendas parlamentares, eu vou ter o Hospital de Trauma do Sertão. Assim como eu vou botar para funcionar o Hospital do Bem, que era para estar cuidando do pessoal do câncer, e o pessoal do Sertão ainda está indo para a FAP de Campina Grande ou para o Laureano aqui em João Pessoa. Porto de Águas Profundas não é investimento do Estado, é um investimento através de uma PPP, parceria público-privada, desde o governo de Zé Maranhão, que tem investidores internacionais querendo investir no Porto de Águas Profundas da Paraíba. Agora, para defender Pernambuco, Ricardo Coutinho engavetou o projeto para defender Suape, e João Azevedo continuou com esse porto engavetado lá no Palácio, e não botou o projeto para fazer o estudo técnico. O Rio Grande do Norte já está avançando no Porto de Águas Profundas lá. E se Nilvan não correr a partir do ano que vem para cuidar de adiantar as etapas, o Rio Grande do Norte vai levar o Porto de Águas Profundas para lá e a Paraíba novamente vai ficar chupando o dedo, como a gente diz lá no ditado popular do sertão. Falar em imposto, redução de imposto. O empresário que está nos acompanhando aí, seja o micro, pequeno, médio, grande empresário, o cidadão que paga imposto nesse estado. Qual é a sua proposta objetiva e clara de redução de imposto, já que você fala aí e critica a política tributária do estado? Fazer a mesma coisa que o presidente Bolsonaro está fazendo em nível federal. O maior programa de desoneração de impostos foi o governo federal que fez da pandemia para cá. Ah, vai quebrar o Estado Nacional, vai quebrar o Brasil, vai perder receita. Conversa fiada da esquerda. O mês passado o Brasil novamente bateu recorde de arrecadação, nós arrecadamos 200 bilhões a mais do que no mesmo período do ano passado. Qual é o modelo que a gente quer para Paraíba? Um governo que reconheça que a iniciativa privada é quem gera riqueza, o governo não gera riqueza, o governo, se não atrapalhar, já ajuda muito. Deixar de perseguir quem empreende, o setor produtivo. O governador tem que ser aliado do setor produtivo e é isso que vai ser estabelecido a partir de janeiro do próximo ano. Eu já tenho um estudo técnico feito por pessoas capacitadas, inclusive com números do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, ligado ao Ministério da Economia do governo federal, que mostra o seguinte: a radiografia da Paraíba hoje, de forma concreta, e eu tenho esses números, aponta que se o governo quiser hoje reduzir em 5% de forma linear o ICMS, não vai causar nenhum tipo de dano à arrecadação, isso aliado a outras políticas de incremento do setor produtivo com visão liberal. E eu tenho a seguinte constatação: a cada um desses 5%, a cada 1% de redução de ICMS que eu fizer, que eu praticar, eu vou poder ter a perspectiva a médio e longo prazo de incrementar 0,2% no PIB da Paraíba. Ou seja, reduzir imposto de uma forma saudável, de uma forma pensada e planejada, de forma segura. Não reduz receita e eu construo um ambiente de negócios incentivando o setor produtivo e deixando de botar a faca no pescoço do empresário, do comerciante, e eu, inclusive, contribuo para que a Paraíba, a médio prazo, tenha um incremento importante no seu produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no Estado. E é isso que nós vamos fazer, é essa receita que nós vamos implementar, seguindo essa linha do governo federal, do governo Bolsonaro, para colocar a Paraíba num outro cenário, aliado a outras questões que eu já falo, de porto, energias renováveis, a recuperação do setor agropecuário, o agronegócio no Estado, aliado à recuperação do setor de mineração. Todo esse arcabouço de medidas que nós vamos ter uma equipe técnica muito forte para cuidar disso, inclusive trazendo especialistas que hoje estão no governo federal para também nos ajudar na Paraíba. Nós vamos ter o Estado num outro cenário em pouco tempo, eu tenho certeza disso. Segurança pública. Se eu lhe perguntar de forma muito clara e objetiva, para você, bandido bom é bandido morto, Nilvan? Não, o bandido tem que estar preso. O bandido tem que saber que o Estado está preparado, com um policial bem pago, incentivado, fardado e outorgado pelo Estado e bem armado,
e ele saber que o crime é caro. É caro do ponto de vista de que se ele cometer um delito, a polícia vai buscar onde ele estiver e levá-lo para responder judicialmente. Que comando você vai dar, em sendo governador do estado, que comando você vai dar às polícias, a ação das polícias? Se alguém disser assim, olha, a polícia no governo Nilvan vai ser uma polícia truculenta, ou não vai ser, enfim, ou vai ser mais enérgica, não existe polícia truculenta não, Luiz. Eu estou perguntando como vai ser a sua postura. Não, mas em momento nenhum a dinâmica mostra que polícia pode ser abrupta. Quem é sanguinário é o bandido. Na luta do bem e do mal, a polícia é sempre o mocinho. Quem representa o lado mal é o bandido. Para defender o cidadão de bem, a polícia tem que usar a sua força. E é essa defesa que eu faço. Quem tem que ser tratado bem não é o bandido. Quem tem que ser protegido pelo poder aparato estatal é você, que é um cidadão de bem, eu e a senhora e o senhor que está em casa. Então esse estado vai ter uma polícia novamente com a sua honra devolvida e com toda a estrutura para a gente poder devolver sensação de segurança. Para não acontecer como aconteceu em Patos, que eu fui para um debate sobre segurança e um comerciante disse, na minha gaveta, Nilvan, tem que todo dia ter R$50. Eu disse, por quê? O apurado, ele disse, não. É porque o bandido, quando vai, tem que ter R$50 para dar a ele, senão eu levo um tiro. E isso precisa acabar nesse estado, porque hoje a Paraíba é um estado comandado pelas facções. O poder do estado, ele foi desmoralizado enquanto ente com responsabilidade de garantir segurança pública às pessoas. Tá. Bom, você fez uma revelação agora há pouco no rádio, a gente quer tratar sobre esse tema, para quem não acompanhou aqui na TV Arapuã poder acompanhar também. Sobre a questão do processo que envolve aí as suas lojas de falsificação de produtos e tudo. Você tem completa tranquilidade para fazer esse debate se for acusado de, olha, ele usou meios ali pouco lícitos para obter vantagens? Não, já foi inocentado, o juiz já extinguiu a punibilidade desse processo, então eu não respondo mais esse processo de falsificação. E o que eu quero saber é por que é que o Ministério Público encontrou na casa de Gilberto Carneiro, ex-procurador do Estado no governo de Ricardo Coutinho, quando a Polícia Federal foi prender Gilberto Carneiro, meu processo estava na casa dele dentro da estante. O processo desse caso específico? Da minha loja. Na época que ele foi preso, o processo estava na casa dele. Como é que você sabe disso? Porque eu fui depor no GAECO. A Calvário, que prendeu o Ricardo, tem uma parte lá que trata de um esquema criminoso que estava perseguindo quem era contra o governo. E eu fui alvo dessa perseguição e eu fui depor no Ministério Público. E quando eu cheguei para depor, o promotor disse, o senhor está aqui porque o seu processo das suas lojas foi encontrado na casa de Gilberto Carneiro, ex-procurador do Estado do governo de Ricardo Coutinho. O senhor sabia disso? Eu digo, não. Eu quero saber por que meu processo estava lá. Ele não tinha nada a ver com esse processo, né? O Estado não tinha que estar com esse processo, porque já estava com a Justiça, esse processo, com o Ministério Público. E aí, quando eu perguntei o que é, disse, não, porque a gente também está investigando se o senhor era alvo também de uma organização criminosa chefiada por Ricardo e por Coriolano Coutinho, irmão de Ricardo, para perseguir jornalistas e outras pessoas na Paraíba que eram contra o governo. E a gente suspeita de que esse fato do processo das suas lojas estar na casa de Gilberto Carneiro era uma forma de prejudicá-lo em algum fato em relação às suas lojas, se suas lojas não foram alvo dessa perseguição que Ricardo estava fazendo, inclusive contra outros jornalistas aqui, que eu não posso dizer o nome e outras pessoas. E você usou isso como defesa? Não, nem usei não, isso não usei nem isso como defesa não, porque está lá na Calvário, deve aparecer dentro em breve. A minha defesa em relação às lojas foi apresentar notas, apresentar todo o arcabouço contábil de que aquela acusação não tinha nada a ver com o que fizeram o carnaval, que a intenção ali era me destruir. Mas graças a Deus a verdade sempre aparece. O meu processo das lojas agora está lá para saber por que é que estava na casa de um secretário de Ricardo Coutinho que foi preso e encontraram a Polícia Federal na casa dele, na estante. E agora o juiz dá uma canetada dizendo que a extinção da punibilidade em relação àquela questão de acusação de falsificação. A minha consciência está tranquila. O que fica muito, sabe o que é? É o quanto o cidadão sofre em sua família no momento em que sofre uma acusação desse tipo, você tentando mostrar que aquilo ali era perseguição e muito depois é que aparecem todas as evidências de que não passou de uma forma de tentar destruir Nilvan,
porque Nilvan foi um dos poucos que teve coragem de denunciar os escândalos de corrupção no rádio e na televisão que se praticou durante muito tempo na Paraíba. Ivan, política. Em 2020, você chegou ao segundo turno na disputa pela prefeitura de João Pessoa e, de repente, do ponto de vista de classe política ou de liderança daqueles que estavam concorrendo às eleições, você ficou sozinho. Ninguém foi. Valber Virgulino, que está inclusive na base da direita ali de Bolsonaro, não foi apoiar Nilvan, Rui Carneiro, entre outros. Qual é a sua leitura em relação para isso não se repetir se você for para o segundo turno agora em 2022? Você responde daqui a pouquinho, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho, e volta conversando aqui com o Nilvan Ferreira, candidato do PL ao governo da Paraíba.